mais um boletim informativo aqui no nosso canal. A política brasileira, a política nesse dia de hoje tá, gente do céu, o trem tá pegando fogo, a chapa tá esquentando, tá um caos, tá um tsunami. Tá, e eu vou trazer muita informação importantíssima nesse vídeo a partir de agora para todos vocês. As outras várias informações, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, dando início aqui já com a gente. Eu tive acesso aqui a esse vídeo, eu vim correndo trazer para vocês, tá? O Alexandre Garcia detona parlamentares que viram ministros, abandonando os eleitores para ter o presidente Lula como chefe. São 12 pessoas eleitas para cumprir mandato que abandonaram o povo para arranjar outro patrão. Isso, sinto muito, não tem nenhuma ponderação de ética. Gente, o Alexandre Garcia detonou esses ministros, né, que foram candidatos, né, teve o cargo político, foi eleito para exercer um cargo político, de repente largou tudo, abandonou os seus eleitores para ser capacho do Lula. Assistam. Realmente, porque é uma traição ao eleitor, o deputado, que é empregado do eleitor, o eleitor é um mandante, o deputado é um mandatário, aí ele troca de patrão para ser ministro, para ganhar um cargo. Não foi para isso que ele foi eleito. Tem gente que recebeu 1 milhão de votos, 500 mil votos, 80 mil votos. Ele tem compromisso com esses eleitores. Ele não pode abandonar os eleitores. Eu recomendo aos eleitores que foram traídos de nunca mais votar nessa pessoa. Da mesma forma, o senador, que é eleito para representar o Estado e abandona o Estado para ser ministro, porque ele, sei lá, é uma vaidade ser ministro. O sujeito tem como patrão o Estado ou os eleitores. Ele troca todos eles por um patrão, que é o presidente da República. Isso é um absurdo, né, que deveria ser mudado. Bom, outra coisa que a Ana falou em voto secreto e voto aberto. Voto aberto, muito saudável. Aqui na Constituição, não diz que a eleição de presidente da Câmara e do Senado tenha que ser no voto secreto. Quando o voto é secreto, a Constituição diz, estabelece deputados e senadores pelo voto secreto, escolherão isso, pelo voto secreto, escolherão aquilo. Mas depois diz que deputados e senadores vão eleger os presidentes das duas casas, e não diz que o voto é secreto. Portanto, qualquer pessoa que saiba ler imagina que assim seja. Mas lá no regimento interno inventaram, não, já que a Constituição é omissa, então vai ser secreto, para não revelar a cara de cada um ligado ao candidato. Foi assim que na outra eleição ganhou o Rodrigo Pacheco. Aliás, hoje meus amigos estavam lembrando que Rodrigo Pacheco foi eleito pela Dilma, né? Pela recusa de votar em Dilma, a opção foi Rodrigo Pacheco, e Lula disse que é o candidato dele para governador de Minas Gerais. Deve ter ouvido já o PT de Minas, né? Mas, enfim, é isso. Essa ligação pode ser feita, tranquila, num regime parlamentar. Só que o regime que temos é presidencial, com separação bem clara entre o executivo e o legislativo. Mas aí tem essa mistura. Tem 12, se não me engano, 12 pessoas que foram eleitas para cumprir mandato que lhes deu o povo. E eles abandonaram o povo para arranjar outro patrão. Isso, sinto muito, não passa por nenhuma ponderação de ética, por exemplo. Falta de ética, né, gente? Falta de ética, segundo aqui o nosso queridíssimo mestre, né, o Alexandre Garcia. Essa pessoa é eleita, né, vai ali com 100 mil votos, 200 mil, 300 mil, 500 mil votos, e abandona todos os votos para simplesmente ser capacho do Lula. Lamentavelmente, gente, isso acontece. Sempre aconteceu, acontece e sempre vai continuar acontecendo, gente, tá? Eu fico imaginando como que fica aquele eleitor que votou naquele parlamentar, aí chega lá na hora que ele consegue ocupar a vaga. Não quero mais ser deputado federal, vou ser capacho do Lula da Silva, vou virar ministro do Lula. Fico imaginando como é que fica a cabeça desses eleitores, né? E agora, gente, deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês. Um vídeo aqui que é o seguinte. Muitas pessoas estavam naquela dúvida. Gente, será que o Davi Alcolumbre não vai surpreender, né? De repente vai trazer muitas coisas boas para o Bolsonaro, para a direita, para o pessoal do 8 de janeiro? Será que o Davi Alcolumbre vai, assim, simplesmente se rebelar contra o Lula, contra o PT e vai, né, fazer muita coisa boa para a direita e para o Bolsonaro? Gente, para quem estava com essa esperança, eu acho que a notícia não é muito boa, porque assim que ele, né, venceu ali a presidência do Senado Federal, vai ser o homem mais poderoso do Congresso Nacional, gente. Esse aqui que está na sua tela, o Davi Alcolumbre. Ele que é o manda-chuva, vai decidir muita coisa, tá? E ele foi questionado pelo jornalista da Globo News, né? E aí? E o projeto da anistia? Como é que foi o acordo seu com o Bolsonaro? Vai ser colocado para votação? O que é que você vai fazer com o projeto da anistia? Como é que foi o seu acordo com o Bolsonaro? Como que vai ficar a situação do pessoal do 8 de janeiro? Para quem estava pensando que iria acontecer alguma coisa positiva, você já viu aquele ditado? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Agora ele está com o poder, né? Agora ele venceu essa eleição, esse pleito ali como presidente do Senado. Ele agora
é o todo-poderoso do Congresso e já mostrou aqui para que veio, já mostrou suas garras. E segundo ele, o projeto da anistia não é um assunto importante. Gente, esse homem vai ser terrivelmente pior do que Rodrigo Pacheco. Só com esse vídeo aqui vocês vão ter noção do que vai acontecer. Assistam. O senhor está o tempo todo dizendo que deve haver uma sintonia da pauta do Legislativo com a pauta das ruas. Eu senti falta nessa eleição, tanto aqui como na Câmara, já que foram candidaturas praticamente únicas, de um debate sobre visão de Brasil. Qual é a visão? E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. E eu falo isso todo dia e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Esse assunto não vai pacificar o Brasil. Se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal e vermos senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. E quando um senador agride um ao outro por conta de uma única agenda, ele não está interessado na agenda do brasileiro. A agenda do brasileiro não é essa. A agenda do brasileiro é a gente trabalhar todos os dias, incansavelmente, para diminuir a pobreza no Brasil. A pobreza nos rincões do Brasil. Então, eu espero, e vou apresentar isso todos os dias, poder ser um presidente altivo, equilibrado, mas ao mesmo tempo ter a coragem de dizer àqueles que insistem em trazer uma pauta que não é a agenda do parlamento para o debate principal. Presidente. Ela pode existir, ela vai existir, nós não vamos tirar o direito dela existir, mas ela não é a prioridade do Brasil nem do parlamento brasileiro. Pessoal, eu acho que com esse vídeo aqui ficou bem claro, né? Eu, assim, gente, eu posso estar muito enganada. Inclusive, vocês podem até colocar aqui embaixo a opinião de vocês, mas no meu ponto de vista, já com esse start, a primeira entrevista, né, do Davi Alcolumbre como presidente do Senado, do presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, logo na primeira entrevista ele já solta logo essa latada. Tipo, a anistia não é um assunto importante para o Brasil. É um assunto importante para o Bolsonaro, é um assunto importante para a direita, para pessoas que estão sendo julgadas, né, de forma injusta pelo STF, mas para o Davi Alcolumbre isso não tem a menor importância, tem outras pautas mais importantes do que a anistia ao pessoal do 8 de janeiro. Gente, eu só vou dar a minha opinião. Essa aqui é a primeira entrevista que ele deu depois que ele foi eleito, né, o novo presidente do Congresso Nacional do Senado Federal. Eu acho que o Davi Alcolumbre vai ser terrivelmente, 1000 vezes pior do que o Rodrigo Pacheco. É só uma opinião, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Próxima informação na tela. Gente, Com Hugo Mota na presidência da Câmara e Davi Alcolumbre na presidência do Senado, o Brasil vai continuar nas mãos do STF pelos próximos 2 anos, pelo menos. É isso mesmo que você ouviu, gente. Nós vamos continuar tendo 11 ministros, juízes que não são eleitos, mandando no país caso Hugo Mota e Davi Alcolumbre sejam eleitos para a presidência das 2 casas do Congresso, sábado, dia 1º de janeiro. Não acredita em mim? Então eu vou te provar isso em 2 momentos. Primeiro eu vou lembrar para você as pautas mais importantes decididas pelo Congresso nos últimos anos, e depois eu vou mostrar para você como que o STF acaba controlando tudo isso e qual que é a solução. Fique então comigo até o final para você entender, porque o segundo ponto é o mais importante de todos. Vamos então para o primeiro ponto, que é o seguinte. Pensa em tudo que foi aprovado no Congresso nos últimos anos. Gente, para que cada coisa fosse aprovada, o presidente da casa ele teve que pautar esse projeto antes e colocá-lo em votação. Só que só isso daí, gente, já dá uma noção do poder imenso que essas pessoas têm, porque são apenas elas duas que têm esse poder de indicar quais os rumos do nosso país, quais os rumos a gente vai seguir por meio do poder que ele tem sobre a agenda legislativa do Congresso, sobre o que vai ou não vai ser votado, quando vai ou não vai ser votado. E agora vamos relembrar alguns projetos que foram aprovados e outros que estão sendo discutidos no Congresso. Demarcações de terras indígenas, sustação dos decretos de Lula sobre portes de armas, derrubada dos vetos de Lula, como aquele do fim das saidinhas dos presos, a criminalização do aborto, reforma tributária,
criminalização das drogas, a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro, as PECs que limitam os poderes do STF e criam um mandato fixo para os ministros, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado e tantos outros temas. Lembrou de mais alguma coisa importante? Comenta pra gente aqui e vai deixando o seu like no vídeo enquanto eu vou apresentando o segundo ponto, que é o mais importante, mas quer ouvir a sua opinião e outras coisas que você considera tão importantes no Congresso que vão estar nas mãos desses protagonistas que são os presidentes. Vamos lá. Segundo ponto. Com Mota e Alcolumbre, o Congresso só vai aprovar aquilo que o STF deixar. Como assim, Deltan? Reflete aqui comigo. É ou não é verdade que o que o STF quer, eles deixam o Congresso aprovar? E o que eles não querem, eles derrubam. É ou não é verdade? Demarcação de terras indígenas, o Congresso aprovou, o STF foi lá e meteu o seu bedelho. Regulamentação das redes sociais, a gente tem lei para isso há mais de 10 anos, chamada de Marco Civil da Internet. E o STF faz desinformação todos os dias, dizendo que a internet e as redes sociais são terra de ninguém, não são reguladas. E por isso eles estão decidindo lá, agora, nesse exato momento, como implementar a censura no Brasil. Criminalização das drogas. O Supremo legalizou ano passado o uso pessoal da maconha, de modo contrário à decisão do Congresso, que optou por não legalizar. Mas o STF foi lá, atropelou e fez mesmo assim. Aborto. O STF está se coçando agora para descriminalizar. Eles só não fizeram isso ainda porque essa é a pauta política mais sensível e polêmica de todas. Mas já tem um voto favorável. Anistia aos presos do 8 de janeiro. Toda vez que se fala disso, Gilmar Mendes vai para a imprensa dar entrevista dizendo que o STF vai derrubar se for aprovado. Anistia a Bolsonaro, reabilitação política do Bolsonaro, idem. Eles fazem questão de dizer que não vai passar. Não vai passar, e se passar eles derrubam. E os projetos que limitam o poder da STF? Aí é que o Gilmar diz que eles vão derrubar, é mesmo. Ele xinga até os parlamentares de canalhas. O meu ponto, gente, com tudo isso é, nós precisamos de presidentes da Câmara e do Senado que sejam independentes, corajosos, que não tenham medo do Supremo, que não vão baixar a cabeça para os ministros, que não vão deixar o Supremo continuar a atropelar as prerrogativas, as atribuições, as competências do Congresso, como Capachos, Mota, Alcolumbre vão fazer. E lembre, eles dois votam com o PT mais do que o PSOL, são fisiológicos, eles têm rabo preso com o STF. E ainda assim, nós vamos permitir que eles venham a definir os rumos do nosso país. A gente vai permitir que esteja lá quem não vai proteger os parlamentares que nos defendem, usando sua voz, correndo o risco. Pessoas como Nicolas Ferreira, como Marcel Van Hatten, que não vão ser protegidos por capachos do STF. Eu respeito quem tem uma linha mais pragmática, quem quer comissões, mas Mota e Alcolumbre no poder significa, na verdade, o STF no poder. E por mais, pelo menos 2 anos. Quem sabe mais. Nós podemos até perder a nossa luta agora, lutando por outras pessoas, lutando por Dirceu, por Marcel Van Hatten, mas como eu digo para o meu filho quando ele perde nos esportes, quando ele perde no futebol, sai com a cabeça baixa, frustrado, é a nossa luta ferrenha nas derrotas que nos prepara para as futuras vitórias, que desenvolve os músculos da sociedade, nosso capital moral, social, engajamento cívico, para que a gente consiga plantar agora a semente da transformação do amanhã. É isso que você quer? Mota e Alcolumbre dando o baralho para o STF das cartas? Não é esse o Brasil que eu acredito. Eu acredito que não é isso que a gente quer. Eu acredito que mais, a gente quer pessoas que vão nos aproximar do país dos nossos sonhos, que defendam aquilo que está no nosso coração. E se você concorda, deixa o seu like, ou se não, deixa a sua opinião, que a gente quer ouvir você nos comentários. Mas muito interessante. Porque esse medo todo, né, da fala do Lira, né, o barco do Lula está afundando. Gente, a gente percebe que a situação para o Lula está ficando caótica, está ficando desesperadora, quando vocês percebem, quando vocês veem próprios jornalistas, militantes de esquerda, dizendo que o barco do Lula está afundando. O barco do Lula literalmente está afundando. É um clima de velório, gente, tá? Eu vou trazer aqui esse vídeo do Josias Souza, que é um dos grandes jornalistas militantes, um dos maiores militantes de esquerda, admitindo que para o Lula, gente, não tem salvação. A queda é só questão de tempo. Assistam com muita atenção. O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara e concede 2 entrevistas. Ele está se referindo, gente, ao Arthur Lira, tá? Às vésperas da votação, o Arthur Lira concedeu 2 entrevistas, né? E ele falou sobre Bolsonaro, disse que o barco do Lula está afundando. Entendam melhor, gente, tá? O Arthur Lira destruiu o Lula sem dó nem piedade. E o jornalista aqui, militante de esquerda, não gostou, não. Não gostou mesmo. A gente falou mal do Lula, pisa no calo desses jornalistas. É impressionante. Ele falou para o Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita.
Cadáver político, gente, aqui ele está se referindo ao Bolsonaro, tá? Eu acho que ele se esqueceu de que o Lula também já foi um cadáver político, né? Já estava praticamente alijado da política, abandonado, expulso da política, condenado, né? Várias condenações por corrupção, foi preso. Então, o próprio Lula, né? Era considerado um cadáver político. E, no entanto, hoje, com a ajuda de algum amiguinho ou outro, ele voltou, está na presidência da República. Então, quem é ele para falar isso do Bolsonaro, né? Que não tem corrupção nenhuma na conta, né? Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. Então, o Arthur Lira, a qualquer momento, para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um Titanic, que está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. Então, o Arthur Lira ele tá se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Diz que o Lula... Vocês entenderam aqui essa frase, gente, tá? Diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato. Fraco, muito fraco, fraquíssimo. Ele fala... Muito interessante a frase do Arthur Lira. O governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. É isso aí, mas a parte mais importante que eu achei foi essa aqui, ó. 3 está chegando à metade está se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Um governo em fase terminal. Ou seja, o que o Josias de Souza tá aqui irritado é porque o Arthur Lira disse que o governo Lula está acabado, está em fase terminal. Aí, gente, o Arthur Lira fala uma coisa dessa para o Valor Econômico, o jornal o Globo, esses jornalistas, eles ficam desesperados, porque quando o Arthur Lira, que tem um peso muito gigante, é um grande articulador político, vai na imprensa e fala que que o governo Lula está em fase terminal, que está em estado terminal, ou seja, o Arthur Lira praticamente colocou o último prego no caixão do Lula. O governo Lula acabou. O governo Lula acabou. É mais ou menos isso que o Arthur Lira quis dizer. Aí o Josias de Souza está aqui triste, magoado. Mas vocês ficam se perguntando, mas por que esses militantes esquerdos, jornalistas, estão tão desesperados com uma fala dessa? Porque uma fala dessa só endossa o fracasso do Lula, gente, tá? E os eleitores estão de olho nas redes sociais. E pro Lula, se o Lula sair da presidência da República, vai parar de jorrar milhões e milhões nessas mídias de esquerda. UOL, CNN, até Jovem Pan também agora entrou no embrólio. Globo. Então, gente, são as mídias que mais recebem dinheiro do Lula. Então, eles ficam desesperados com o Arthur Lira, ajudando a afundar ainda mais o governo Lula, dizendo que o governo Lula está em estado terminal, em fase terminal. Isso aqui só prejudica o Lula, né? O Arthur Lira. Aí os jornalistas ficam revoltados, furiosos. Aí ele diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato. Fraco, muito fraco, fraquíssimo. Aí ele fala... Muito interessante a frase do Arthur Lira. O governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. Feria aquele nocaute que o Palácio do Planalto levou no caso do Pix. E o Congresso, na visão do Arthur Lira, vitaminado pelas emendas, ele assumiu o protagonismo. Aí o Arthur Lira vai ao ponto. Ele diz, quem decide para onde vai o dinheiro, decide o poder. Então nós temos agora o Supremo e a Polícia Federal vasculhando o porão das emendas. E o Arthur Lira, desde logo, ele já ergue a lança. Ele falou, tudo que o Brasil não precisa é uma crise institucional. É como se ele dissesse, alto lá, deixe as emendas em paz. Né? Tá aí, gente, eu só sei de uma coisa, o Arthur Lira, nessa entrevista, né, para o Globo e Valor Econômico, ele destruiu o Lula da Silva sem dó e nem piedade. Diz que o Lula está em fase terminal, diz que o Lula não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira na questão do Pix. Realmente o Nicolas Ferreira derrubou o governo Lula com aquele vídeo, tanto é que o Lula teve que voltar atrás. E tudo isso, gente, imaginem só um eleitor de esquerda assistindo esse vídeo aqui do Josias de Souza. Imaginem só um eleitor de esquerda vendo essas críticas do Arthur Lira contra, né, o fracassado governo Lula, que o governo Lula está em fase terminal, em estado terminal. Então, assim, gente, eles ficam revoltados, né? O grande medo é do Lula perder o poder lá em 2026. Aí, gente, entrou o Bolsonaro, acabou a farra do boi com o dinheiro público, com o dinheiro do povo, nessas mídias militantes de esquerda. Por isso o desespero.
Agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, hoje o dia foi muito agitado em Brasília, tá? Há quase 40 senadores a favor do impeachment de Moraes, diz o Flávio Bolsonaro, hoje em coletiva de imprensa, assim, ele atendeu alguns jornalistas ali antes da votação, e tá aqui, ó, o senador Flávio Bolsonaro afirmou neste sábado já ter o apoio de ao menos 40 senadores para a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Chegamos a quase 40 senadores declaradamente a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, porque todo mundo percebe os absurdos, o excesso, a loucura, as insanidades, que ele continua fazendo a revelia da lei. Para além de abrir o processo, caçar um ministro do Supremo requer votos de 2/3 dos 81 senadores, ou seja, 54 senadores. Nunca um magistrado da Suprema Corte foi destituído, né, foi expulso. Os jornalistas, né, aos jornalistas, o Flávio declarou que é preciso parar com a falsa narrativa de que uma discussão sobre um eventual impeachment contra um ministro do Supremo é golpe. Tá? Está na Constituição. Para mim, há todos os elementos. Como não há um autocontrole do próprio Supremo sobre Alexandre de Moraes, né, que é quem tem colocado lenha nessa fogueira e esticado a corda cada vez mais, o remédio é o impeachment, disse Flávio Bolsonaro, gente, tá? Tá aqui. O que acontece, gente? Para que o ministro seja empossado, eles precisam do aval do crivo do Senado Federal. E para derrubá-los, precisa também passar pelo crivo, pelo aval do Senado Federal. Deu para entender? O Senado Federal coloca o ministro lá no STF e o Senado Federal tem o poder de tirar aquele ministro de dentro do STF. Então, se for dentro da lei, se for colocado em pauta, colocado para votação impeachment e a grande maioria dos ministros, dos senadores votarem a favor, está dentro da lei. Então, não é golpe. Então, isso é o que quis dizer aqui o senador Flávio Bolsonaro, gente, tá? Essa informação foi muito importante, eu decidi trazer aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui uma informação, gente. Donald Trump tocando o terror. Gangue venezuelana do tráfico é alvo de prisões no início do mandato de Donald Trump. Eu disse para vocês que o homem não ia vir para brincadeira, né? Desde o início do governo Trump, autoridades dos Estados Unidos prenderam cerca de 12 de supostos integrantes da gangue venezuelana Trem de Aragua, informa a AFP. Eles estão envolvidos na venda de posse ilegal de armas, segundo fontes judiciais. 10 suspeitos ligados ao grupo foram acusados formalmente nessa semana, segundo anunciaram a autoridade de Nova York. Eles estão sendo responsabilizados por tráfico de armas, conspiração e outros crimes. A operação foi batizada de descarrilamento do trem. Resultou em uma investigação prolongada, tá? Caso sejam condenados, os acusados, em sua maioria, podem pegar até 25 anos de prisão. Realizada em Nova York, Texas, Miami, Colorado, a ação das forças de segurança levou à apreensão de 34 armas de fogo, incluindo aqui os armamentos. E tá aí, gente, tá? Donald Trump tocando terror pro lado da Venezuela, ó. Venezuelanos, alvo de prisão no início do mandato de Donald Trump. E podem pegar até 25 anos de cadeia.